seguimento ao ciclo de entrevistas que o Núcleo Experimental de Jornalismo da FAC está realizando em vista às manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil e em Passo Fundo, nós vamos conversar hoje com o professor de Sociologia e Teoria Política da Universidade de Passo Fundo, o professor Vinícius Halber, que nos falará um pouquinho sobre como está a questão política no Brasil atualmente. Então, tudo bem, professor Vinícius? Obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui hoje. Então, professor, me explica um pouquinho como está a política no Brasil atualmente. Bom, a política no Brasil atualmente está o que a gente está vendo nas ruas, né? Bem complexa a situação, bem caótica a situação, não é à toa que as pessoas estão na rua no Brasil. É um protesto também contra, não contra, digamos assim, a política, mas contra o modo como a política no Brasil está estruturada hoje em dia, né? Com muita corrupção, pouca responsabilização por parte dos políticos quando eles cometem algum tipo de infração, pouco reflexo mesmo das vontades da população na política não só partidária, mas na política institucional, nas ações do governo, né? As pessoas não estão mais se sentindo representadas pela política como elas deveriam se sentir, né? Afinal, a democracia, teoricamente, é o governo do povo. Tem autores que vão dizer que, bom, não é exatamente assim, o governo do povo é sempre de uma minoria, mas de qualquer modo ela tem que refletir a vontade da população, ter alguma legitimidade perante ao povo para poder existir, né? Afinal, somos nós que teoricamente colocamos os políticos nos lugares onde eles estão, né? E por que então esses manifestantes não querem a presença desses partidos políticos nessas manifestações? São por esses motivos ou quais são os motivos que levam a isso? Olha, é bem complexo, porque são diversos, na verdade, os motivos que levam as pessoas a não quererem partido nas manifestações. Tem, inclusive, pessoas que não querem partidos nas manifestações, como tem pessoas que querem, sim, a presença dos partidos nas manifestações. E mesmo entre as pessoas que não querem partidos políticos nas manifestações, elas não querem por diversos motivos, por motivos diferentes. Nós estamos eu vi uma entrevista esses dias com o cientista político Jair Nicolau, ele falando que os partidos políticos envelheceram. E isso é fato, os partidos políticos no Brasil hoje não conseguem renovar os seus quadros. O que tu vê de político mais jovem são geralmente filhos de algum político ou parente de algum político. Dificilmente tu vê alguém completamente novo ingressar na política hoje em dia, né? É só olhar o que tem no Rio Grande do Sul mesmo. A Manuela Dávila, o Mano Change, né? São os dois candidatos que são os mais jovens, digamos assim, só, né? O resto, quem vem de novo, por exemplo, o Edgar Preto, é filho do Adão Preto, que já era político. Então tá difícil renovar os quadros. E vivemos também um período em que os partidos, a identidade das pessoas não está mais ligada ao partido político, né? Já teve muito ligado o que a pessoa era à sua filiação política. Hoje em dia a identidade das pessoas é muito mais complexa do que simplesmente a filiação ao partido político. E os partidos políticos, eles buscam dar uma identidade aos seus militantes. Eles têm uma pauta, digamos assim, de reivindicações, e as pessoas, os militantes principalmente, eles têm que geralmente seguir essa pauta integralmente, digamos assim, abraçar a bandeira do partido, né? Só que as pessoas hoje estão com identidades muito complexas, muito fragmentadas, que não se resumem àquela pauta que o partido determina. Então está sendo bem difícil para as pessoas manter uma identidade com relação aos partidos. Então tem essa crise de legitimidade dos partidos em função disso. Os partidos têm uma base ideológica única e as pessoas compõem as suas ideias hoje em dia fragmentalmente. Elas pegam fragmentos de ideias de diferentes vertentes e compõem a sua própria biografia. Só que tem um problema que vai além disso, né? Tem uns que vão para os protestos manifestar contra os partidos, sem partido e tal, porque não querem ser manipulados realmente por partidos, não querem que o partido, por exemplo, determine como é que vai ser o movimento, porque é um movimento que vem das ruas e tal. Só que tem um problema muito grave nisso, que a maioria dessas manifestações, principalmente com relação ao aumento da passagem, elas iniciaram com esses partidos, principalmente os partidos de esquerda, né, tomando a frente no movimento e
puxando a população para essas reivindicações, chamando a atenção, fazendo as pessoas irem para a rua. Hoje em dia, agora a grande maioria da população que ingressou, eles querem expulsar essas pessoas do movimento, né? O que é antidemocrático, inclusive, né? A presença da diversidade faz parte da democracia, e não só a homogeneidade, o que o Tocqueville chamava de ditadura da maioria, né? Mas aí que está, é bem complexa a questão, porque tem gente também que grita sem partido, quando na verdade ela não quer simplesmente os partidos que estão liderando esses movimentos, né? Geralmente o PSTU, o PSOL e o PT são os partidos que tentam encaminhar esse movimento, que começaram com as manifestações, né? Geralmente as pessoas que estão agora não se identificam mais com esses partidos, por isso que elas dizem sem partido, né? Eu ouvi aqui em Passo Fundo, por exemplo, gritos de "Ei, Dilma, vai tomar no..." né? Que significa basicamente que na verdade não é necessariamente sem partido, mas é contra alguns partidos especificamente que o pessoal está se mobilizando. Mas aqui também tem um outro lado nesse sem partido, que é muito fácil, principalmente para o pessoal da direita, ser sem partido. Os partidos de esquerda, eles costumam mobilizar as populações trabalhadoras, as populações mais pobres, e os partidos de direita geralmente são mais ligados às elites ou à classe média alta. Só que a classe média alta, quando ela precisa reivindicar alguma coisa, ela não necessariamente precisa da atuação do partido. Elas conseguem reivindicar através do seu poderio econômico, através do sistema judiciário, através das redes e relações sociais das pessoas que elas conhecem. Elas conseguem mobilizar, agir politicamente desse modo. A classe trabalhadora e as classes mais pobres, ligadas aos partidos de esquerda, geralmente não tem esse mesmo poder, não tem poderio econômico, não tem acesso à justiça, ao ter um advogado, enfim, não tem às vezes conhecimento. Então elas precisam, historicamente, precisaram ser ligadas ao partido para ter as suas reivindicações ouvidas, digamos assim, pelo poder político. O único modo da esquerda agir politicamente era através dos partidos. Tu não vê, por exemplo, né, quando as madames foram lá protestar contra a situação dos aeroportos alguns anos atrás, né, eram pessoas ligadas a partidos de direita, mas tu não via elas lá com uma bandeira do PSDB, com uma bandeira do DEM ou com uma bandeira do PP. Aquelas mulheres, elas capazes de levar o poodle delas, né, para a manifestação, e não levariam uma bandeira de partido, porque elas não precisam recorrer a esses meios, digamos assim, para se mobilizar. Já os partidos de esquerda, sim. Então, tem um grande problema também nesse sem partido, que é a direita que acha que não é necessário partido para ter uma mobilização política, enquanto com o setor da esquerda, principalmente, vê como necessária, muito necessária, a mobilização política através dos partidos. E, em pouco tempo, talvez a gente veja algum reflexo disso nas ruas também, porque as pessoas gritam sem partido, mas as mudanças políticas, as decisões políticas, elas são tomadas dentro dos partidos ainda, né? Não simplesmente ir para as ruas é parte da ação política, mas no Brasil nós ainda temos uma estrutura que depende muito das decisões do poder político, né? E da política partidária, principalmente. Então fica bem complicado. Nós temos diversas, então, razões para essas pessoas gritarem sem partido político, né? Alguns que realmente nunca precisaram de partidos políticos, então eles não veem necessidade, geralmente ligados às classes mais altas, né? Não veem necessidade de partidos políticos nas mobilizações. Outros que simplesmente não querem ser máxima de manobra de partidos políticos, né? Principalmente as classes ascendentes e tal, que estão ligados às vezes aos partidos de esquerda, mas não querem se ver manipuladas pelos partidos que tradicionalmente dominam esse tipo de movimento social e tal, e de manifestações políticas na rua. E claro, tem gente que realmente perdeu a fé na política partidária, nos partidos políticos. Isso entre diversas outras razões, né? Então não temos uma homogeneidade, digamos assim, nesse grito de sem partido na política brasileira hoje, na rua, né, no caso. E também levantou a questão, né, todas essas manifestações levantaram a questão da reforma política, né, no país. Você acha que é válido nesse momento
é oportuno fazer uma reforma política no país nesse momento? Olha, eu acho que alguma coisa tem que ser mudada, né? Porque os protestos para a rua estão mostrando que a política, do modo como ela está estruturada hoje, não está mais representando o povo brasileiro. Nem a direita se sente representada, nem a esquerda está se sentindo representada, nem o pessoal que não tem partido político, que não se posiciona ideologicamente, tem sentido que está sendo representado hoje em dia. Então é preciso ter alguma modificação, né? Nós temos dados que mostram que um ano após as eleições, só 1%, ou não, cerca de 1 a 3% da população não se lembra quem votou para presidente. Mas mais 70% não lembram quem votou para deputado, para senador, ou seja, para os cargos, principalmente do legislativo. Então, no executivo, há uma maior legitimidade dos governantes, mas no legislativo é bem complicado o modo como está estruturado o legislativo, né? Porque a gente vota nas pessoas, às vezes a gente nem lembra se o nosso candidato se elegeu ou não. Eu acho que tem que haver uma reforma assim na política, não só na política, não só essa política institucional, né? Mas também na política do dia a dia político das pessoas, né? Porque uma reforma, por exemplo, na polícia é uma reforma política também, se vocês forem pensar sobre certo modo, né? O modo como as polícias estão agindo atualmente, polícia militar, né? É um modo de manifestação político, digamos assim, de exercício de uma dominância sobre as classes trabalhadoras e sobre as classes que estão protestando uma mudança, né? Então é preciso uma mudança, assim, uma reforma política, mas é preciso muito mais que uma reforma política institucional. É preciso uma reforma política que seja bem abrangente e que não se limite também a modificar a estrutura das eleições do Brasil ou alguma coisa do gênero assim, porque isso não resolve o problema. Não existe sistema de eleição perfeito, né? Tem lugares onde existem eleições proporcionais, majoritárias, enfim, e não existe nenhum sistema perfeito de eleição, de representatividade, porque é justamente isso, a democracia sempre vai ser uma minoria resolvendo pela maioria, né? A gente tem que achar métodos que sejam mais compatíveis, que as pessoas consigam se sentir mais representadas do que o sistema atual, né? Uma reforma política é necessária, a gente não sabe se ela vai resolver os problemas, até mesmo porque uma reforma política depende de toda uma estrutura do modo como ela vai ser feita, né? Hoje, discute-se muito disso, por exemplo, se uma reforma política for realizada hoje, dentro do sistema legislativo, ela vai ser modificada dentro do sistema legislativo dos nossos parlamentares hoje em dia. Quer dizer, como que uma mudança maior vai ocorrer se justamente esses que não têm representatividade, não têm legitimidade, vão conseguir reformar a política de modo a fazer com que o povo se sinta representado na política, né? Então é bem complicada essa questão da reforma política. E é impossível prever quais vão ser os resultados dela, na verdade. Então, para finalizar a nossa entrevista, quais são as possíveis consequências que essas manifestações ou que esse sem partido que o povo grita podem trazer para as futuras eleições? Olha, como eu já disse anteriormente, né, tem uma dificuldade do povo em lembrar quem é o seu candidato, né, tirando para a eleição presidencial, porque é mais nominal mesmo, né? Parece que tem mais destaque que os candidatos à presidência e tal. Já os deputados não. A gente vive num sistema para o legislativo, especialmente, né? Que é proporcional de eleições. Então, na verdade, a gente tem um sistema que faz com que a gente vote, na verdade, dentro dos partidos e escolha um candidato dentro do partido que vá nos representar, né? Tanto que candidatos, por exemplo, como a Luciana Genro, que fez grande votação, fez a maior votação, né, no Rio Grande do Sul nas últimas eleições, não conseguiu se eleger porque o partido dela não fez determinado número de votos, né? Então as pessoas, de certa forma, elas já não votam no partido, elas votam nos candidatos, nas pessoas, nas figuras, digamos assim. Esse movimento sem partido, eu acredito que ele não vai ter
não vai fazer muita diferença nas próximas eleições, porque as pessoas já votam nos candidatos pessoalmente, sem levar em consideração muitas vezes o partido, né? Por isso tu vê coisas, aberrações políticas como o Mano Changes se eleger por um partido como um PP, né? O Mano Changes, um candidato, digamos, popular e tal, né? Com uma história de vida nada conservadora, digamos assim, né? Com músicas que fazem apologia ao uso de drogas, por exemplo, ser candidato num partido que é extremamente conservador no Brasil e no Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma lógica nisso. Ou seja, as pessoas que elegeram o Mano Changes votaram na pessoa e não no partido. Então eu acredito que vai ter pouca ressonância, na verdade, nas próximas eleições. Eu acho que se fosse dar um palpite, assim, claro que faltam hoje líderes, pessoas com carisma para conseguir angariar bastante votos. Se surgir algum candidato que não está entre os principais partidos hoje, como por exemplo a Marina Silva teve uma boa votação nas outras eleições, é capaz ela conseguir uma ascensão um pouco maior. Mas ainda assim eu não acredito que esse movimento sem partido vai ter muita ressonância nas próximas eleições, porque a estrutura, o modo como está estruturada a política no Brasil, faz com que seja muito difícil escapar de candidatos do PSDB e do PT como os principais concorrentes nas próximas eleições.